A gente acordou com a novidade de que pode mudar ainda o relatório da CPI, né? Ontem, quando terminou, os senadores já falaram: a gente pode acrescentar mais alguns pontos para a votação final. Eu pensei que não pudesse mudar. Muda ainda, ô Josias? Pode mudar até eles votarem? Enquanto não votar, pode mudar, né? Pode sofrer ajustes. Não pode depois da votação, né? Uma vez aprovado, não pode mexer mais. E eles pretendem aí incluir meia dúzia de nomes, querem resolver pendências ali relacionadas à questão do Amazonas, porque o senador Eduardo Braga não ficou satisfeito com a forma como o Renan tratou a questão. Então, eles, para não perder esse voto, eles querem resolver essas pendências. De ontem para hoje, eu tentei verificar também como vai se comportar o Bolsonaro depois da aprovação desse relatório Ah, final na terça-feira que vem, né? aliás, a gente tem E um pouquinho, Josias, até eu ia chamar para você até comentar. Você está falando de qual vai ser a repercussão de Bolsonaro. Ele ontem falou sobre a CPI da Covid. Vamos até assistir o que disse Bolsonaro sobre o resultado final da CPI da Covid. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Dizer a vocês que no momento que ninguém sabia como tratar aquela doença, eu tive a coragem de me apresentar, depois de ouvindo muita gente, em especial médicos, me apresentar para uma possível solução. E, obviamente, essa solução calcada na autonomia do médico brasileiro. O momento aqui é muito importante agora. Eu quero que alguém estiver filmando aqui, que filme a plateia. Eu queria que levantasse a mão quem, porventura, aqui foi acometido de Covid. Baixa o braço. Quem tomou cloroquina ou ivermectina, levanta o braço. Obviamente, vocês foram orientados por médicos. É muito impressionante. Isso foi ontem, ele ainda falando da cloroquina, da ivermectina. E aí ele disse que ele não tem culpa nenhuma, né? Que, enfim, queria seu comentário, Josias. o Bolsonaro está discutindo ali com os seus aliados e assessores uma estratégia para reagir à muito provável aprovação na terça-feira do relatório da CPI da Covid, um relatório que o acusa de cometer 9 crimes. A reação, pelo que eu verifiquei, vai ter duas vertentes, uma vertente jurídica e outra política. No campo jurídico, a Advocacia Geral da União deve se antecipar à avaliação do Augusto Aras, encaminhando ao Procurador-Geral da República uma petição questionando a constitucionalidade do relatório da CPI. Na arena política, o Bolsonaro deve intensificar os ataques ao Renan Calheiros, além de questionar a idoneidade do relator da CPI. Ele vai sustentar a tese segundo a qual o Renan atuou na investigação parlamentar a serviço da candidatura presidencial do Lula, o que desqualificaria o relatório na visão dele. As duas linhas de defesa são frágeis. Alega-se que a CPI não teria poderes para investigar o presidente e, por isso, teria subvertido o princípio constitucional da separação entre os poderes ao indiciar o Bolsonaro pela prática dos 9 crimes. O Augusto Aras tem uma propensão natural para arquivar acusações contra o Bolsonaro, mas ele vai ter que ser muito mais criativo, vai ter que encontrar justificativas mais criativas do que essa, se não quiser ser acusado de prevaricação ao ignorar as acusações que ele vai receber. A biografia do Renan Calheiros está crivada de processos criminais. Ela, de fato, não recomenda ao senador, mas a defesa do Bolsonaro na sessão de leitura do relatório da CPI foi feita pelo líder do governo, Fernando Bezerra, que foi indiciado pela Polícia Federal, junto com o filho dele, o deputado Fernando Coelho, sob a acusação de receber 10,4 milhões de reais de propina de empreiteiras como contrapartida na execução de obras entre 2012 e 2014, numa época em que ele era ministro do governo petista da Dilma Rousseff. Ninguém ignora os vínculos do Renan Calheiros com Lula, mas apontar a simpatia do senador pela candidatura do pajé do PT não vai apagar os crimes e as perversões colecionadas durante a investigação da CPI.
O Bolsonaro foi associado no relatório final a acusações muito sólidas de trocar ciência por ficção científica, espalhar mentiras, desperdiçar verbas com falsas soluções, incitar a prática de crimes, negligenciar cuidados sanitários óbvios, receitar poções mágicas, que, aliás, continua receitando por essa manifestação aí, continua falando de cloroquina, retardar a compra de vacinas, estimular o contágio do vírus, ignorar avisos sobre corrupção. Sobre essas coisas todas, o primogênito Flávio Bolsonaro disse que seu pai deu uma gargalhada. E o próprio presidente, como verificamos aí no vídeo, declara que não tem culpa de nada. O problema é que, no caso do Bolsonaro, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Fica evidente que o presidente não dispõe de um tratamento precoce capaz de eliminar a infecção que está enviando a reputação dele para a UTI. Então, a defesa do presidente é frágil.